Os estágios mais avançados de Kenjutsu eles dependem em grande parte de uma estruturação. Nós temos que lembrar que Kenjutsu indubitavelmente, ela foi a matéria de maior ênfase para os antigos guerreiros, era o carro-chefe. E é seguro dizer que é também a matéria mais bem organizada e mais bem detalhada, refinada. Muitos comparam o Kenjutsu com um grande xadrez, e verdadeiramente assim o é. Então, para nós falarmos sobre a evolução em uma escala maior, em estágios posteriores, nós temos que lembrar que deve existir um princípio didático, um princípio evolutivo que guia o estudante. Isso particularmente em nossa escola, mas nós vemos traços disso em inúmeras escolas de Koryu. Dessa forma, então, para que o aluno possa alcançar os níveis mais avançados no estudo dentro da disciplina de Kenjutsu, verdadeiramente ele vai passar por um processo de aprendizado, o qual se inicia com a interiorização da parte de Kamae, passando para Suburi, e nos seus vários níveis destes Suburi, vai ter também, numa linha progressiva, a aquisição do pensamento junto ao Sotai Dosan, para então, a partir desse momento, ele começar a adquirir uma noção de tempo e resposta ante a movimentação do seu quê, entendendo dentro dessa perspectiva o aumento dessa, digamos, esfera de aprendizado, passando pelos AUAC. E desta maneira ele vai adquirindo em todo esse processo a maneira de pensar, a forma de resolver situações e então ter a construção evolutiva de um pensamento estratégico, até que ele chegue a interiorizar desta forma como seria o Kumitachi. Então, para que nós tenhamos um entendimento a respeito desse processo de aprendizado que o aluno se submeterá, digamos assim, é interessante que nós tenhamos a primeira visão dessa caminhada, que se dará com a etiqueta. A primeira parte que ele poderia ver, então, após a etiqueta, seria a questão do Kamae, o posicionamento, os movimentos individuais, aonde ele vai poder sentir como é que seriam as suas movimentações mais básicas, levando consigo sempre a sedimentação das partes anteriores que possibilitarão a ele entender o pensamento, a movimentação, o posicionamento estratégico e mesmo conseguindo fazer com que ele tenha sempre uma evolução da forma de pensar junto à execução dos movimentos. Desta forma, então, após ele haver alcançado uma maturidade dentro do aprendizado de Suburi, ele passará para uma outra fase que se chama Sotai Dosan, aonde ele terá de adquirir o domínio, a postura e a movimentação ante as restrições que existirão de seus movimentos frente ao seu companheiro de estudo. Então nós passamos por Kamae, vendo posturas estáticas, passamos por Suburi, vendo movimentações, vendo uma conjunção bem limitada de posicionamentos. Luiz André nos explicou sobre Sotai Dosan, quando existe uma restrição de tempo e de espaço frente a um companheiro.
e depois disso caímos em Awase. Awase, o kanji para ai, do verbo ao, que seria juntar, unir, encontrar. Então nós já vamos ter um encontro de lâminas de Kenshi, aí de forma tal que nós temos sequências um pouquinho mais longas, nas quais uma pessoa sempre vence. Porém aqui nós vamos ter um outro prisma de raciocínio. É importante entender quais são os principais objetivos de se praticar Awase. Nós estamos dizendo sobre... Em Awase já existe a preocupação com entender, com experimentar quais são os ângulos de entrada e saída, aonde uma pessoa consegue cortar e aonde não, aonde uma pessoa conseguiria evadir com segurança ou não, aonde é que se pode e aonde não se pode, estar mais próximo dos perigos e dos riscos inerentes a qualquer situação envolvendo Kenjutsu. E sempre, ao final, uma pessoa vence. Depois disso, quando nós já temos uma liberdade, tanto do nosso aparato neuromuscular quanto do nosso raciocínio, nós vamos cair em Kumitachi. Kumitachi é o último estágio que antecede as formas livres. Em Kumitachi, nós vamos ter uma situação muito particular e interessante, em que nós temos uma forma pré-arranjada, pré-definida, uma forma em geral bem mais extensa, com exceção a algumas pontualidades, e nós vamos ter um cenário final em que ninguém vence. Não há aqui tori e o que. O que existe aqui é uma sucessão de movimentações em que incessantemente um Kenshi está tentando pegar o outro, atingir o outro e naturalmente não ser atingido em nenhum instante. Então já existe agora, pela primeira vez, uma situação em que existe uma forma, existem movimentos que devem ser cumpridos, porém existe uma flexibilidade frente a isso. Existe uma flexibilidade interpretativa, individual. Aquele Kenshi ele pode e deve experimentar, variar de um extremo a outro, todos os tempos, todos os maai, todos os ângulos, e avaliar por experiência própria aonde existe o perigo, aonde existe o risco e aonde existe já o conceito de estratégia, que seria manipular situações através disso, através de variações para conseguir surpreendê-lo. Kumitachi ensina isto, ensina em uma dimensão já mais livre, interpretativa, como primeiro nunca ser atingido e em segundo atingido quando ele não espera, conhecendo a forma que vai ser feita. É uma grande expansão, tanto em termos coordenativos quanto em termos mentais. É importante lembrar que, ainda que nós tenhamos isso como uma forma, Kumitachi tem traços de métodos, e ele não é feito somente em Kenjutsu. Ele segue um método porque ele permite variações nas mesmas formas que estão ali. Enquanto um kata, de uma forma ou de outra, na sua forma mais estrita, ele deve ser feito como um teatro histórico. Deve ser feito remontando um contexto específico na sua forma rígida, quando feito só. Depois disso, então, nós vamos ter um dos últimos estágios, que seria a forma livre, onde nós temos duas ou mais pessoas, dois ou mais Kenshi, interagindo sem qualquer restrição, sem qualquer regra a ser cumprida ali. E, claro, juntamente com isso, nós temos em paralelo todo o estudo de Heiho,
o estudo das formas de engano, de engodo, que vão buscar colocar em sobrevantagem uma pessoa frente a outra, frente a um contexto, frente a um terreno, frente a guarnições, enfim, uma série de coisas que os antigos buscavam com mecanismos que iriam favorecer o engano em uma situação real. É interessante salientar que alguns movimentos, certamente, sempre nos preparam para uma outra fase, um outro procedimento, um outro entendimento daquele, digamos que, embate, aonde a busca estratégica de ambos, ela se faz salientar, tentando sempre um posicionamento. Muito obrigado, nos vemos no próximo Pergunte ao Shidoshi. Até mais.